Então a gente vai começar o conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre os roteadores. O Alexandre está falando que o vídeo e o som estão ok. Então beleza. Antes disso, para poder comparar e entender por que o roteador, né, por que a gente usa o roteador, onde a gente usa o roteador, vamos fazer uma revisãozinha rápida da aula passada. Né? A aula passada a gente falou sobre os dispositivos camada 2, switches e bridges, onde eles encaminham baseado no frame de camada 2, baseado no endereço de destino, no endereço MAC de destino. Então ele não consegue enxergar acima da camada 2 do modelo OSI. Ele monta uma tabela de endereçamento MAC ou MAC Address Table, onde ele vincula o MAC com a porta. Se o switch tiver suporte a VLAN, ele também vai vincular que VLAN aquele cara pertence. Beleza? Então, o encaminhamento em camada 2 do switch e da bridge, ele é feito dessa maneira, através do endereço MAC. E o IP, ele não consegue enxergar. O IPv4 e IPv6, ele não consegue enxergar, beleza? Ele só vai enxergar o frame, ele vai encaminhar baseado no frame. Joia? Então, tanto o switch quanto a bridge, tanto uma bridge quanto um switch, eles estão na camada de enlace do modelo OSI e eles vão fazer encaminhamento através do endereço MAC de destino. Eles aprendem pelo MAC de origem e encaminham pelo MAC de destino. Joia? Então, normalmente, onde é que está um switch na rede? Depende do tamanho da tua rede, né? Se a tua rede for grande, for baseada em arquitetura em 3 camadas, ela pode estar no core, né, que é o núcleo, na distribuição, que é distribution, ou no acesso. A gente está muito mais acostumado a trabalhar com switch de acesso, né? Aqui é onde a gente conecta nossos PCs, beleza? Aqui tem uma arquitetura em 3 camadas, aqui core colapsado e aqui um branch office. Normalmente num branch office, o switch ele é um switch bem simples, tá? E switch de acesso normalmente é um switch camada 2. Lógico, isso tem mudado ao longo do tempo, tá? Isso tem mudado ao longo do tempo. A gente está cada vez mais com switches aí que vão acabar sendo camada 3. E dependendo, por exemplo, se você usar um DNA Center, um SD Access da Cisco ou um SD alguma coisa de um outro fabricante, provavelmente o switch vai ser Layer 3, tá? E ele vai emular aí o Layer 2 com as VXLANs, com as VXLANs, beleza? Agora veja aqui, ó, que na arquitetura em 3 camadas apareceu o roteador aqui, ó, né? Na borda da internet, apareceu o roteador aqui, ó, para conectar a WAN. Aqui ó, no Branch Office apareceu um roteador. Dependendo do roteador que você tenha e o número de usuários, nem tem switch. Você coloca uma placa de switch no próprio roteador, beleza? Ah, uma coisa interessante, tá? Uma diferença grande entre os switches e os roteadores é que, seja Layer 2 ou Layer 3, os switches fazem encaminhamento por hardware. Joia? O roteador, ele faz encaminhamento por software. Então o switch Layer 3 ele tem uma vantagem sobre o roteador, tá? Ele vai ser mais rápido no encaminhamento, ele consegue ter mais agilidade. Encaminhamento em Layer 3. Agora a gente vai ver os roteadores. Ó, a aula passada ainda está no YouTube. A aula passada ainda está no YouTube. Você pode assistir lá. Eu falei sobre esse assunto do switch na aula passada. Vai ficar mais ou menos amanhã até a hora do almoço, por aí assim. Quando eu editar essa aula e subir a aula de hoje editada, a aula passada sai do ar. Joia? Tem gente perguntando se a live vai ficar salva no canal. Fica por uma semana. Depois a gente tira ela do YouTube, beleza? Toda aula é assim. A gente deu uma aula, fica uma semana. Aí quando vem a aula nova, sai a aula antiga, beleza? Encaminhamento em Layer 3. Agora eu estou falando de pacote IP. Seja IPv4 ou IPv6,
o princípio de encaminhamento, o princípio de roteamento que os routers e os switches Layer 3 utilizam é o mesmo. Não tem diferença absurda entre encaminhamento em IPv4 e em IPv6. Beleza? Não vai ter uma diferença absurda. Beleza? Mas, basicamente, quando a gente fala de roteador, eles estão na camada 3 do modelo OSI. Camada 3, Layer 3, L3. Isso aqui é uma discussão que todo mundo faz sobre posicionamento de equipamento. Você começa a estudar redes, você entra lá no modelo OSI, você começa a ver classificação de equipamento, você não concorda, você concorda, sei lá o quê. Cara, eu falo, acredite, não concorde, nem tente entender isso aqui. É uma coisa que a gente meio que decora, tá? Mas basicamente, que camada está um equipamento? É a função principal. Não é porque um roteador está na camada 3 do modelo OSI que ele não faça a camada 1 e 2. Por quê? No roteador está conectado um link Ethernet. Ele tem que ler esse quadro Ethernet, desmontar e pegar o pacote IP que está lá dentro. Ah, professor, então ele é L1, L2 e L3. Não, ele é L3. O L1 e L2 dele aqui, o Layer 1 e Layer 2 dele, não são a principal função dele. A principal função de um roteador é encaminhar pacote IPv4 ou IPv6. Por isso que o roteador é colocado na camada 3 do modelo OSI. Se você for ver, tem roteador que você pode implementar um firewall dentro dele e ele filtrar por porta TCP ou UDP, vai para a camada 4. Ele pode ter Deep Packet Inspection, que é uma forma avançada de você avaliar os pacotes, avaliar a própria estrutura da RFC do pacote que está vindo, avaliar a aplicação, beleza? Ele seria L7, mas ele não é L7, ele é considerado Layer 3, joia? Considerado Layer 3. Então essa história de classificar equipamento no modelo OSI, ele se baseia na principal função do equipamento. Então, roteadores e switch Layer 3, eles estão na camada de rede, na camada 3 no modelo OSI, na camada de internet do TCP/IP, beleza? Isso aqui é um ícone de um switch com SI, isso aqui é um ícone de um roteador, né? Switch Layer 3 e um roteador. E eles vão ler pacotes IPv4 ou pacotes IPv6, beleza? Suporte ao IPv6, maioria dos equipamentos novos, né, 100% dos equipamentos novos, vão ter. Se você tiver alguma coisa legada, quer dizer o quê? Velho. Um router velho lá na tua rede, pode ser que ele não suporte IPv6, beleza? Ou pode ser que ele suporte IPv6 com limitação. Tem vários recursos, como RA-Guard e coisas mais específicas do IPv6 que esses equipamentos antigos não tinham, porque nem tinha sido desenvolvido naquela época, né? NAT de IPv6 para IPv6, que a galera está cada vez mais falando nisso, também, se o teu equipamento for antigo, não tinha naquela época, beleza? Então, se você tem equipamento antigo, o IPv6 pode ter limitações. Joia? Mas em termos de encaminhamento, né, de roteador ou switch Layer 3, é a mesma coisa. Joia? É a mesma coisa. Joana Barros, professor, switch Layer 3 é considerado o próximo salto? Switch Layer 3 é switch Layer 3, tá? Próximo salto não tem a ver com o conceito de roteador ou de switch, beleza? Próximo salto eu tenho 2 roteadores. Aqui eu tenho o IP1 e o IP2 para ele chegar na rede que tem aqui, a rede XXX alguma coisa. O próximo salto é isso aqui, ó. É essa interface. Para esse cara sair daqui e chegar lá, o próximo salto é isso aqui. O próximo salto é vizinho, tá? Se ele é um switch Layer 3, um roteador, um servidor, uma máquina de lavar, não importa, beleza? Próximo salto não tem nada a ver com o conceito de switch ou de roteador. Pode ser qualquer coisa um próximo salto. Capacidades dos roteadores. Aqui é que vem a diferença de um roteador para um switch. Primeiro, ele tem capacidade em camada 3. Ele consegue ler
pacote IP, seja V4 ou V6, beleza? Tanto IPv4 quanto IPv6, ele consegue ler esses pacotes e consegue tomar decisão de encaminhamento através da camada 3, da informação de camada 3, beleza? Ele monta uma tabela de roteamento. Essa tabela de roteamento é onde estão as informações para ele fazer o encaminhamento dos pacotes, tá? Lembra, no switch, ele monta uma MAC Address Table. Então, ele só encaminha por endereço MAC. O roteador não, ele consegue encaminhar pelo endereço IP. Encaminhamento em software dos routers. Se for um switch L3, ele faz encaminhamento por hardware, beleza? Pode realizar outros serviços, como Access Control List, ser um servidor de HCP, roteamento dinâmico, telefonia IP, firewall, IPS, IDS, pode ter outros serviços dentro dele, tá? Muitas coisas os switches Layer 3 também suportam. Por exemplo, eu posso configurar um servidor de HCP dentro de um switch Layer 3. Da Cisco, pelo menos, ele deixa, tá? Dá para configurar Access Control List dentro de um switch Layer 3 também. Dá para configurar, beleza? Dá para ter roteamento IP dentro de um switch Layer 3. Agora, dependendo o tamanho do switch, ele tem limitação. Por exemplo, tem um switchzinho bem pequeno, que é o 2960, ele só consegue fazer rota estática. Ele não faz roteamento dinâmico. Você consegue colocar ele como um switch Layer 3 e ele só faz rota estática, não vai conseguir fazer roteamento dinâmico. Tem switch que vai suportar só RIP, só SPF, só um protocolo de roteamento mais simples, beleza? E essas coisas aqui, como por exemplo, telefonia IP, fazer o cara virar um Intrusion Prevention System, tá? Fazer ele atuar como um gateway. Veja, eu tenho a minha rede LAN, WAN, eu tenho um sistema de telefonia IP e aqui eu tenho a rede de telefonia fixa. Esse cara está servindo como um gateway para a tua rede. Isso dificilmente um switch vai fazer, tá? Normalmente quem vai fazer esse tipo de coisa é um roteador. Normalmente é um roteador, tá? Por exemplo, no sistema de telefonia IP da Cisco, lá no Call Manager, você tem que entroncar com a rede fixa, você usa um roteador para fazer isso, tá? Normalmente a gente chama ele de gatekeeper. Aí você entronca ele com a rede convencional. Ou então ele pode ter SIP trunks, tá? Para você conectar. Então o roteador ele dá mais recurso que o switch, porque normalmente o roteador ele é mais poderoso em termos de processamento, tá? Ele tem mais CPU aqui do que os switches, beleza? Então por isso que ele acaba sendo mais poderoso e sendo utilizado em mais aplicações de alto nível, joia? Só que a principal coisa que um roteador faz, que é o que você tem que saber, a principal coisa é rotear. Né? Um roteador roteia. Por isso que o nome dele é router. Então esse aqui é o principal processo do roteador. E quando se fala em router, você tem que saber disso. Como é que é o processo do roteamento? Então o roteador vai receber um pacote IP numa interface. Na realidade, por exemplo, se for uma interface de LAN, ele recebe um quadro Ethernet. Esse quadro Ethernet, ele tem lá o cabeçalho, ele tem aqui o FCS e aqui dentro está o IP, beleza? O que o roteador vai ter que fazer? Vai ter que desmontar isso aqui, pegar o IP para fazer essa análise desse pacote, beleza? Então o roteador, a primeira parte que ele tem do processo do roteamento é fazer o desenho. Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira elas são
gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium, para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em Registre-se Grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô, como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana ou o arquivo da semana em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá. Se você ainda não é nosso assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá.